Gasparian, Hermílio de Moraes e outros da Petrobras e de outras empresas sob o controle do governo, pois nenhum jornal sobrevivia apenas da venda. Macho deveria antes abrir a sua própria agência de propaganda para cuidar do fluxo de anúncios e publicidade. Para conduzir a agência, escolheu Pedro Mourão, pois ele próprio, Macho, deveria ficar o mais incógnito possível. Por enquanto, ele não precisaria de grandes recursos e a etapa duraria de 2 a 3 meses, tempo que também seria usado para completar a lista dos colaboradores do jornal. Pensar em quem seria o chefe desta ou daquela seção, encontrar uma tipografia, além de questões técnicas em geral. O plano inicial era comprar um diário já existente. Trata-se de O Diário Carioca. E teve de ser descartado, pois, quando Brizola ficou sabendo da iniciativa, através do próprio Macho, propôs imediatamente a compra de 51% das participações. Após uma consulta com o residente, a oferta foi rejeitada, pois Praga ficou com receio de que Brizola pudesse simplesmente comprar Macho e fazer a STB perder a influência em todo o projeto. A central não aconselhava qualquer aliança com Brizola por outro motivo. Naquela época, vinham surgindo na imprensa brasileira acusações de que ele estaria envolvido com um grande financiamento da União Nacional dos Estudantes, que viria da Tchecoslováquia e estava destinado à compra de uma tipografia para o movimento. Provavelmente as acusações eram inventadas. Não encontramos nos arquivos de Praga nenhum sinal de que tivesse esse apoio, mas no mesmo contexto, a imprensa citou a Associação Internacional de Estudantes, com sede em Praga, uma das muitas organizações de fachadas controlada pela KGB, apesar de ter a sede na Tchecoslováquia. Macho ficou convencido de que era melhor não ter nada em comum com pessoas e organizações com fontes de financiamentos incertas, principalmente quando era apontado um país atrás da cortina de ferro. O oficial pressionava o agente para que não conversasse com mais ninguém sobre a Lavina. Era preciso ter cuidado e, antes de cada encontro, verificar se não estava sendo seguido. Por fim, entre as obrigações do oficial condutor, também constava a formação ideológica contínua do agente, assim como no campo das regras de conspiração. O capitão Escorepa via com bons olhos a obrigação do agente de assinar o recebimento de dinheiro. Pois isso lhe comprometia. Uma, abre aspas, letra de câmbio ao portador é uma arma terrível em nossas mãos e, caso quiséssemos, poderíamos destruí-lo imediatamente com ela, fecha aspas. E chama a atenção o oficial, abre aspas, Macho sabe disso muito bem, fecha aspas. A operação ativa Lavina estava em ação. Em maio, Praga recebeu a notícia de que o agente abrira um escritório, a Agência Brasileira de Informações e Propaganda, com sede na Rua Senador Dantas, número 80, 7º andar. Após uma consulta com o deputado S. Magalhães, chegou à conclusão que seria melhor lidar não somente com publicidade, mas também com a divulgação de informações, uma agência de imprensa, pois o movimento nacionalista não possuía algo do gênero. Escorepa foi favorável, pois o alcance da operação seria ampliado.
Foi decidido também que à frente da nova agência estaria o próprio Macho e, além disso, seria nomeada uma sociedade que em um mês começaria a vender ações. A agência começou a editar um jornal com anúncios e colunas sociais chamado Shopping News, que por enquanto deveria ganhar lucros para desenvolver o planejado jornal diário. As questões formais relacionadas ao registro legal alongaram-se, mas em outubro o residente relatou à Praga que já estava decidido que o diretor da editora seria S. Magalhães, enquanto o diretor executivo seria Macho. O diário se chamaria Frente Popular e o próprio João Goulart apoiaria o projeto, inclusive financeiramente, como foi prometido. O agente havia conversado sobre o assunto com o presidente e foi adquirida uma tipografia no Rio de Janeiro. Não sabemos o que aconteceu em relação ao caso no verão do ano de 1963. A pasta da Operação Ativa Lavina foi destruída, mas há muitas informações detalhadas na pasta do agente e, assim, é possível seguir o andamento dos acontecimentos com relativa facilidade, tendo a consciência de que muitos documentos importantes são inacessíveis para nós no momento. Existe a possibilidade de haver cópias das pastas destruídas em Moscou. Em certa fase da operação, surgiu a necessidade de alugar um apartamento clandestino para Macho, adicionado à operação um instrumento conhecido na Tchecoslováquia. A política comunista dispunha de centenas de apartamentos como este, e agora era possível pensar em algo assim até no distante Brasil. Tratava-se de assegurar um local confortável e seguro do ponto de vista de conspiração, para o contato com esse importante agente dessa operação tão importante. Para Macho, a perspectiva de um apartamento conspirado podia ser atraente também por outros motivos, mas isso já não dizia respeito à Lavina. Em janeiro de 1964, já estavam finalizados os registros legais da agência da imprensa ABIP, da editora Acaica e do jornal diário no sobrenome do agente. Macho recebeu grandes somas, incluindo 500 mil cruzeiros para o aluguel do apartamento de conspiração. Não sabemos o que aconteceu na operação em janeiro e fevereiro, pois os documentos seguintes são de março de 1964, quando Scorepa informou que estavam sendo finalizadas as questões formais e que o primeiro número do jornal sairia em 21 de abril, dia de celebração do Herói Nacional Tiradentes. Também foi possível encontrar, finalmente, 2 apartamentos para a conspiração, um na Barra da Tijuca e outro no Leblon. Em 21 de março, chegou uma notícia de Praga. A carta não continha assinatura, provavelmente tratava-se de alguém da seção americana, talvez o chefe, mas relatava a Scorepa. Abre aspas. Recebi com alegria a notícia de que a Operação Lavina terá início no dia 21 de abril, fecha aspas. Em seguida, estão listadas as tarefas seguintes do agente. Tudo estava indo bem até demais. A partir de então, seria possível contatar o agente na tranquilidade de um apartamento. O agente quase havia incluído o árduo trabalho de organização relacionado à nomeação de uma agência de imprensa. Publicava um semanário com anúncios, lucrando com o jornal registrado e com uma editora. A equipe de redação do jornal estava definida. A mão de obra fora contratada e aqui, de repente, uma pausa nos relatórios. Em 14 de abril, o residente relata que Macho não apareceu no encontro marcado para 8 de abril. Abre aspas. Com certeza está escondido, fecha aspas. Não é necessário lembrar ao leitor
Desde 1º de abril, tudo havia mudado. Os militares haviam tomado o poder e o presidente Goulart fugira. O residente foi se encontrar com Macho só no final de abril. Ele ainda não havia tido nenhum problema, de acordo com as suas garantias. O Shopping New iria circular novamente, mas o trabalho para o jornal diário fora interrompido e certamente seria preciso mudar o nome de Frente Popular para a Nação. Também seria necessário mudar a equipe da redação e as pessoas que formaram o jornal, pois muitos integrantes estavam em situações complicadas. O diretor do jornal passaria a ser o deputado Sérgio Magalhães, que então estava, entre, abre aspas, caçado, fecha aspas, pelos militares. Enquanto isso, Macho continuava acreditando que a situação se acalmaria e que, dentro de 2 meses, seria possível avançar com os trabalhos do jornal, ainda que com mais dificuldade do que antes. O capitão do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco vê um certo lado positivo na nova situação. Se Macho tivesse sido eleito para o parlamento, como a maioria de seus amigos, encontrar-se-ia na lista de políticos com direitos cassados, e na situação que estava, como empresário, não seria motivo de interesse para as autoridades militares. Porém, em 14 de junho, a junta militar alcançou também o quase-diretor do quase-jornal. O agente Macho foi parar na lista de pessoas que perderam os direitos políticos durante 10 anos. Esse foi um castigo por sua autoria no projeto de lei que limitava a remessa de lucros para fora do país, a qual, juntamente, foi ele que forçou no parlamento. A Residentura e Praga chegavam à conclusão de que agora não seria possível entrar em contato com o agente e que a realização da operação ativa Lavina deveria ser interrompida. Escorepa achava que movimentos como esses, realizados pelo regime, como a cassação de tantos políticos importantes, causariam a queda da junta e em setembro, no mais tardar em outubro, os militares seriam derrubados. O contato com o agente fora interrompido e Escorepa se enganou. Apesar de movimentos antidemocráticos e perseguições, das quais foram vítimas muitos políticos da esquerda, a junta militar estava indo bem. A sociedade não estava com muita vontade de protestar e as condições para o trabalho dos serviços de espionagem comunista, ao contrário do período anterior ao golpe, eram simplesmente péssimas. Somente no início de 65, a central enviou instruções para que a Residentura, de uma maneira conspiratória, descobrisse onde Macho estava no momento. O capitão Escorepa fez contato com o agente em 2 de abril de 65, exatamente 1 ano após o golpe militar. Macho, apesar de não ter sido incomodado pela polícia, vivia com medo, principalmente após os acontecimentos relacionados a outro diplomata tchecoslovaco, que logo após o golpe foi expulso do Brasil como espião. Devido a esse medo, quis livrar-se de tudo o que estivesse relacionado ao projeto do jornal, inclusive máquinas e equipamentos, o mais rápido possível. Vendeu tudo e perdeu muito dinheiro. Desde o restabelecimento do contato, o agente continuava a se encontrar com o espião tchecoslovaco para fornecer informações políticas, mas com possibilidades bem limitadas. Assim, as suas informações não eram muito valiosas. Quanto ao projeto de imprensa, não era possível fazer muita coisa, além de tentar minimizar as perdas, mas até isso tornou-se um caso perdido. E, em fevereiro de 1967, a central propôs que a Operação Ativa Lavina fosse definitivamente encerrada, concluindo que os recursos investidos nunca seriam recuperados. Segundo o relatório sumário da Operação Ativa Lavina, escrito em 1967, a STB perdeu $30 mil americanos, aproximadamente 20% dos custos totais.
Toda essa quantia foi paga em dinheiro ao agente pela letra de câmbio assinada até julho de 1963. Macho cumprira vários pontos do plano de fundação do jornal Frente Popular, e no relatório foi destacado que o PCB também sabia dos planos de Macho e de seus amigos nacionalistas, além de que o partido estudava fornecer apoio político à iniciativa. Devemos lembrar que o PCB não sabia da participação da STB. O relatório relaciona claramente o insucesso da operação com a, abre aspas, inesperada revolução política radical, fecha aspas, no Brasil. Na verdade, essa é uma formulação bem interessante, abre aspas. A radicalização gradualmente crescente da situação interior no Brasil era uma questão lógica, mas a Operação Ativa Lavina se saiu bem nesse clima. É verdade que não havia como descartar a possibilidade da realização de um golpe reacionário, mas, fecha aspas. E aqui o Coronel Rosca revela as intenções da STB e a premissa fundamental que conduziu as operações no Brasil, abre aspas. Parecia que as forças nacionalistas estavam com a iniciativa. Por isso, era difícil esperar com uma rapidez e forma como essas na queda, não somente do governo, mas de todo o movimento nacionalista. Talvez justamente a forte estrutura de organização que quisemos fornecer aos movimentos nacionalistas, através da Operação Ativa Lavina, fosse capaz de formar uma resistência popular contra os golpistas, e os acontecimentos seguiriam em outra direção, fecha aspas. O documento fora assinado pelo chefe do Serviço de Inteligência, Coronel Rosca, que no final reconheceu que o agente Macho, devido à sua pouca idade, ainda poderia ser útil para o Serviço de Inteligência no futuro, caso a situação no Brasil se normalizasse. O objetivo da operação não foi, portanto, somente fundar um jornal no qual fosse possível publicar conteúdos de acordo com as intenções e expectativas do Serviço de Inteligência comunista. O objetivo era muito mais ambicioso. O jornal seria um tipo de plataforma que reuniria o até então fraco e dividido movimento nacionalista, dando-lhe formato, organização e transformando-o em algo mais forte e perigoso, pois controlado e dirigido pelas forças do exterior. Não esqueçamos que, após o projeto de imprensa, havia a etapa da criação de uma rádio com alcance em toda a América Latina, seguida de uma televisão. Logicamente, ninguém podia afirmar que isso daria certo, porém, se não fosse o golpe militar, é fácil imaginar o que aconteceria depois. O Brasil poderia acabar em uma verdadeira avalanche. Ok, pessoal, eu finalizei aqui então o capítulo 17 de 1964, O Elo Perdido. Eu agradeço a todos vocês. Se você por acaso chegou aqui, assim, eu peço que vocês me ajudem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um like, um dislike, façam um comentário. Me ajude a compartilhar esse material para que mais e mais pessoas venham a saber do que verdadeiramente aconteceu, em especial no período de 1964. Esse livro trata-se da invasão de espiões russos enviados pela Tchecoslováquia, espiões tchecoslovacos que se passavam por diplomatas, que cooptaram muitas pessoas e muitas pessoas traíram seu país, e a polícia secreta tchecoslovaca, que é a STB, sempre obedecendo às ordens de Moscou, conseguiram abrir um jornal, financiar jornais e manipularam toda a notícia e contribuíram muito para o que hoje nós estamos vivendo,
Toda essa manipulação, toda essa imprensa vendida, tudo isso que nós estamos vendo, isso não é de agora. Então, pessoal, eu agradeço muito se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo. Fiquem todos com Deus.